Irmãos, eu queria falar com vocês hoje sobre uma oração de adulto. E há alguns trechos da palavra de Deus que são surpreendentes e são até um pouco inusitados. O que nós vamos ler hoje está nessa categoria de surpreendente e inusitado. Eu falo do livro de 1 Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Nós vamos ler o trecho que é conhecido como a oração de Jabes. A oração de Jabes. Jabes, talvez você nem soubesse que ele existia. Perguntei para Maria hoje pela manhã, falei, Maria, você sabia da existência de Jabes? E ela me disse que não. Então pode ser que você também não soubesse da existência do Jabes. O Jabes é esse cara da tribo de Judá. E o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versículo 9, se você encontrou, quero ler com você, diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. O interessante desse trecho da Bíblia é que se você for ler o primeiro livro de Crônicas, o capítulo 4, basicamente o começo do livro de Crônicas, o primeiro, ele está falando de genealogias. E eu tenho certeza que você pula as genealogias, porque ler genealogia é um negócio estranho, difícil, e preciso confessar para você a minha opinião a respeito das genealogias, elas parecem meio, assim, não conta para nada. Iruel, pai de Ezequiel, filho de Moriel, vô do Natanael. Aí você fala, não lembro o nome do pai. Eu lembro que o vô é o Natanael, porque eu acabei de ler. Então, é difícil você ficar nessa, né? Assim, genealogia você pula, eu tenho certeza que você pula. Você não lê a genealogia. E é interessante que esse texto que a gente acabou de ler é uma pérola no meio da genealogia. Se você começou a ler o 1 Crônicas, ali, capítulo 4, e viu, essa aqui é a genealogia, vou passar ela, vou embora para o próximo capítulo, você ia perder a pérola. Porque esse capítulo 4 aqui de 1 Crônicas, ele está falando genealogia, essa genealogia, fulano, filho de Beltrano, que gerou Ciclano, que tal, e tal. E do nada, no meio do nada, ele fala, foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, não falou do pai, não falou de quem que era filho, não falou de nada. Ele começa já assim dizendo, foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. E ele fala da oração de Jabes, e ele fala, e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Aí se você for ler o 11, o fulano, filho de Beltrano, o Ciclano, vô e continua. Então é uma pérolazinha no meio desse emaranhado de coisas. E eu não sei se você faz assim, eu tenho um jeito de ler a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia de um jeito... prestando atenção em detalhes, me imaginando, sentindo o cheiro das coisas, e eu viajo nas coisas, né? Então eu gosto de ler a Bíblia, as linhas da Bíblia, mas eu também gosto de ler as entrelinhas da Bíblia. Aquelas coisas que estão ali meio escondidas, dentro dos pormenores, e que você, se faz aquela leitura meio diretona, assim, você acaba passando por cima dos detalhes. Eu gosto de ler e pensar nos detalhes. E isso é meio perigoso, irmão, porque... às vezes você viaja, vez por outra que eu estou tentando ler entrelinhas, é como se eu sentisse a mão de Deus no meu ombro, sim, filho, não viaja, sabe assim, você está tentando achar uma coisa no texto aí que não é só isso aí mesmo, é isso aí que está, entendeu? Não matarás, aí você fica lá, quais são as entrelinhas do não matarás? Será que se aplica a formigas que eu piso sem querer nelas? Não, filho, mãozinha no ombro, não viaja, cara, vai, leia só a linha. Muitas vezes é só a linha, mas existem muitas vezes em que tem muita entrelinha, e esse caso aqui do Jabes é um caso cheio de entrelinhas, porque, vamos ser sinceros, a oração do Jabes está muito longe de ser uma oração diferenciada daquela do tipo que merece destaque. O que o cara pediu, basicamente? O que todo mundo pede. Não tem ninguém que faça uma oração assim, dessas aqui que você vai falar, nossa, que oração profunda. Olha o que ele pediu. Eu quero ser abençoado,
quero que me alargue as fronteiras, eu quero que seja a sua mão comigo e que o Senhor me preserve do mal. Qualquer um ora isso aqui. Essa oração do Jabes, ao contrário de ser diferenciada, ela está parecendo mais com as orações mantra que você ouve por aí. Todo mundo já orou isso aqui. Todo mundo já pediu para Deus para ser abençoado. Todo mundo já pediu para Deus para ganhar um pouco mais. Pode falar, você já pediu. Me alargue as fronteiras, basicamente é assim, né? Jabes queria ficar rico, meu. Mas vamos ver aqui. Isso aqui não é diferenciado, não é profundo, não é nada. Deus, que a tua mão seja comigo. Você já orou, Deus vai comigo onde eu for, me mostra o caminho, tal. Você ora isso. Me livra do mal, que não aconteça nada de ruim comigo. A gente ora, quando eu vou viajar, eu oro. Deus, dirige esse carro, guarda a minha vida, vai comigo, me livra do mal, me livra de acidente. Estou orando Jabes aqui. Não é diferenciado, mas por algum motivo, no meio de uma genealogia e no meio de um monte de coisa, o que me intrigou foi o seguinte: o porquê essa oração recebeu parênteses? Por que a oração de Jabes recebeu destaque? Por que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos? Por quê? Já pensou, não? Está pensando? Pode ser que esteja pensando. Por quê? Me ajude a responder. O porquê você acha que uma oração do tipo, Deus me abençoa, me ajuda a ganhar um pouco mais, que a tua mão seja comigo e que o Senhor me livre do mal. Por que essa oração recebeu um parêntese no meio de uma história? Por isso que eu disse que esse é um típico caso de entrelinhas. Porque se você for ler as linhas, você vai chegar à conclusão de que essa oração poderia passar batida. Mas lendo as entrelinhas, a gente vai encontrar a resposta. E para mim, e por isso que esse é o título da mensagem de hoje, essa oração, quando lida nas entrelinhas, é uma oração de adulto. Porque nas linhas do texto você lê uma oração comum e corriqueira. Para falar bem a verdade para você, meio infantil até. Mas nas entrelinhas você vai conseguir ver fé, ousadia, disponibilidade, maturidade. E é lendo essas entrelinhas que eu gostaria hoje com você de analisar os 4 pedidos de Jabes. Essa oração também essa mensagem poderia se chamar Os 4 pedidos de Jabes. Mas ela se chama oração de adulto, porque os 4 pedidos de Jabes, quando lidos da maneira correta, vendo as entrelinhas, demonstram uma tremenda oração de adulto. E eu queria ler com você, mas antes disso eu queria fazer um parêntese importante. Antes da gente analisar as entrelinhas dos 4 pedidos de Jabes, o parêntese importante que eu gostaria de fazer é o seguinte: Jabes, por mais óbvio que pareça, mas o óbvio também precisa ser dito, nessa história toda aqui, nesse capítulo todo, foi o único a pedir as coisas. Você não vê ninguém pedindo. Porque a gente está criando, irmão, e hoje no século 21, tanto tempo depois, a gente está criando essa casca de não ficar pedindo mais. E aqui está tudo nas linhas mesmo. O que Deus está dizendo para nós através da oração dele é o seguinte: eu quero ouvir você pedir coisas. Peça. A gente não precisa estar conformado com a nossa situação, a gente não precisa estar conformado com a nossa realidade, a gente não precisa estar conformado com as coisas que se sobrevêm a nós. Nós precisamos pedir a Deus. E muitas vezes pode ser que a oração que você precise fazer seja a oração das linhas de Jabes: Deus, me abençoe, vá comigo a tua mão, me dá oportunidades, me dá coisas para fazer, coisas simples, falar linhas. E aí alguém vai te perguntar: mas você está orando pelo básico? Sim, porque o meu Deus gosta de ouvir a minha oração, o meu Deus gosta de ouvir a minha voz, Ele sabe tudo que eu preciso, mas Ele fica feliz quando eu falo. Então, por mais óbvio que pareça, antes da gente entrar nas entrelinhas dos pedidos de Jabes, eu queria deixar para você um incentivo às linhas. Ore a Deus, peça e fale com Deus. Ele está querendo ouvir você falar. E aí você vai pensar assim: pô, mas a minha oração é essa que você tem hoje, irmão? Faça essa.
A pior oração é aquela que não é feita. Essa é a pior. A oração não feita é sempre a pior. Aí você pode olhar para a tua oração e falar, nossa, mas que oração infantil. Hoje eu estou infantil, Deus, estou com espírito de criança. Me ajude a melhorar, me ajude a amadurecer. Ore a Deus. Mas vamos lá, os 4 pedidos de Jabes. Qual foi o primeiro? E ele meio que canta assim o pedido, né? Tomara que me abençoes. Tomara que me abençoes. E se você for ler o tomara que me abençoes nas linhas, o que Jabes estava querendo dizer? Jabes estava querendo uma vida boa e feliz. O senso comum hoje, lido nas linhas, né? O senso comum que é ser abençoado? Ser abençoado é ter uma vida boa. Ter uma vida isenta de complicações. Eu até marquei aqui, ser abençoado por Deus hoje, talvez seja ter aquele tipo de vida que as outras pessoas olham para você e falam assim, que cara de sorte. Quando pessoas olham para você, e a conclusão a que elas chegam é, que cara de sorte, o senso comum vai dizer que você é um cara abençoado. Mais ainda, se as pessoas olharem para você e disserem assim, esse aí é um cara de sorte, esse nasceu com aquela parte virada para a lua, né? Não é isso que dizem? Então você é um cara muito abençoado, muito. Só que as entrelinhas aqui, eu não imagino que Deus colocaria um destaque na oração de Jabes, se o que Jabes estivesse dizendo com ser abençoado significasse as pessoas olharem para ele e dizerem, esse é um cara de sorte. Eu não creio que era isso que Jabes estava querendo dizer. Quando eu leio as entrelinhas, eu preciso tentar entender o que significa ser abençoado de acordo com a Bíblia, para entender o que Jabes estava pedindo. E se você for ler a Bíblia à procura do que significa ser abençoado, e eu fiz esse exercício, eu perguntei para o ChatGPT qual era a palavra original que foi usada nesse versículo para descrever abençoado. Tomara que me abençoes. E o ChatGPT me disse, eu não sei se é verdade, mas então eu vou dizer isso e faz sentido o que ele me disse. Ele me disse que a palavra original para descrever abençoado na Bíblia, nesse versículo especificamente, é a palavra Barak. Barak é a palavra utilizada pelo escritor bíblico para traduzir a oração de Jabes. E se você for ler a palavra Barak em outras oportunidades da Bíblia, você vai perceber que ela aparece bastante. E a palavra Barak aparece na Bíblia sempre com a denotação dessa intervenção divina que acontece na história humana em algum momento. Então a pessoa está indo aqui, em algum momento, Barak nela, né? Ela é baracada, e quando ela é baracada, Deus intervém na história dela e a história dela muda de curso. Quer ver? Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus chama Abraão e faz um monte de promessas para ele, e diz o seguinte, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, ou baraquearei você. Engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. O que está acontecendo aqui é que Abraão tem uma história. Em algum momento da história de Abraão aparece Deus e baraque ele. Ele é abençoado. A história de Abraão se resume em... Tanto que o nome dele era Abrão, né? Aí ele chegou aqui, Abrão. Cheguei Abrão aqui. Depois do baraque de Deus, eu não sou mais nem o Abrão. Agora eu sou o Abraão. A minha história é outra. A intervenção divina na minha vida mudou o curso da minha história. Eu fui abençoado. Isso acontece também em Gênesis capítulo 32, versículo 26. Você conhece a história que Jacó está lutando com um anjo, depois de uma visão, e ele agarra no anjo, e o anjo fala, cara, eu preciso ir, né? Agora já, você está meio grudento, Jacó, você está muito em cima, cara, deixa eu ir, né? E ele fala para o anjo, eu nunca vou deixar você ir, a menos que você me baraque. É o texto lá, é o texto original, a palavra é a mesma.
E aí o que o anjo faz? O anjo pergunta no versículo 27, qual é o teu nome? E ele diz, o meu nome é Jacó. O anjo já sabia o nome dele, irmão. Né? Vamos deixar convencionado aqui que o anjo sabe as coisas já. Não precisa, ele não estava querendo saber, Jacó, qual que é o teu nome? Até agora eu não tinha perguntado. Ele já sabia. O que o anjo estava querendo dizer é o seguinte, cara, quando o Baraque chega na tua vida, você muda. Você muda. E o anjo no versículo 28 diz para ele o seguinte, fala, cara, agora você não chama mais Jacó. Agora você chama Israel. E o versículo 29 vai dizer que o anjo completa o serviço. Eu amo o versículo 29, especialmente o final, porque o anjo abençoou-o ali. Naquele lugar Jacó foi abençoado. Sabe o que Jabes está pedindo quando ele pede para Deus Baraque na vida dele? O que Jabes está pedindo para Deus é o seguinte, Deus, eu não quero a vida boa. Isso aí é a linha, irmão. O que Jabes está pedindo é o seguinte, Deus, muda a minha história. Intervém na minha vida. Esse tomara que me abençoes, significa tomara que eu não seja condenado a viver a minha vida do jeito que eu nasci para ser. Porque se você lembra do texto, você vai lembrar que a mãe dele chamou ele de Jabes porque ele causou muita dor. O que Jabes está dizendo é o seguinte, Deus me abençoe, de forma que a minha vida não seja condenada a ser vivida acumulando dias. O que Jabes está dizendo, o que nós temos que dizer, irmão, é assim, tomara que em algum momento da minha história, Deus se aproxime de mim e me baraque. Sabe o que é o baraque de Deus? É quando Deus coloca você na agenda dele. É quando ele te chama, te abençoa, como ele fez com Abraão, e fala assim, cara, eu vou fazer de você uma bênção. Eu vou mudar a tua história. No final de tudo, o que Jabes estava pedindo, o que significa ser abençoado, é a gente ser encontrado nos planos de Deus. Ser abençoado por Deus é ser um instrumento de Deus para mudar a realidade. É isso que significa ser abençoado, era isso que Jabes estava pedindo. Senhor, eu quero ser um instrumento para que a tua vontade se realize. O Senhor tem uma obra para fazer na minha família, na minha casa, no meu trabalho, no lugar onde eu estou. Me abençoe, Deus. Usa as minhas mãos, conta comigo. Eu quero ser instrumento para a tua vontade se realizar. Essa conversa de Jacó com o anjo, depois de ser abençoado, nós lemos o 29, e o 30 também é fantástico. Porque o versículo 30, depois dessa história toda, diz o seguinte, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Foi salva do quê, irmão? Foi salva de ser condenado a viver a vida do jeito que ele nasceu para ser. Enganador, trapaceiro. Jacó foi salvo daquilo que eu e você também precisamos ser salvos, que é essa tendência de querer ter uma vida abençoada nos nossos próprios termos. Porque eu vou te dizer uma coisa, a vida verdadeiramente abençoada nem sempre é uma vida fácil. Normalmente, a vida verdadeiramente abençoada não é um tipo de vida que suscita comentários do tipo, esse é um cara de sorte. Não é. Se você for ler a Bíblia, homens e mulheres de Deus verdadeiramente abençoados, tinham uma vida por várias vezes difícil. Jacó, depois de ter sido abençoado, saiu mancando daqui. E continuou mancando. Mas quanto ao desejo genuíno que nasce no coração, eu quando escrevi essas coisas, eu pensava, Deus, eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado nos seus termos. Eu quero ser abençoado de um jeito que o Senhor olhe para mim, como olhou para Abraão, como olhou para tantos homens e diga assim, cara, você é uma bênção. Quem sabe as pessoas não vão olhar para mim e dizer, cara, como você é um cara de sorte, você nasceu virado para a lua. Pode ser que a minha vida não reflita isso.
Mas o que eu quero é, quando termine orações e quando Deus termine de falar a meu respeito, Ele diz: você é uma bênção. Você é uma bênção. Eu conto com você para realizar coisas aí na terra, para mudar a realidade do mundo. Eu conto com você porque você é uma bênção. É isso que Jabes estava pedindo, é isso que eu quero para mim também. O que Jabes estava pedindo também, o pedido número 2 de Jabes, é o seguinte: que me alargues as fronteiras. E se você vai para as linhas do me alargue as fronteiras, basicamente o que Jabes estava pedindo era para ficar rico. Rico. Então, primeiro, as linhas vão dizer para você que Jabes queria uma vida boa e feliz, quando ele pediu para ser abençoado. E quando ele pediu para alargar as fronteiras, você pode imaginar que o que Jabes estava querendo era ficar rico. Do mesmo jeito que hoje um monte de gente fala em ficar rico, inclusive ensina você a ficar rico. Pode ser que você pense que Jabes queria ficar rico. Eu, quando li isso aqui, eu pensei que o Jabes poderia querer aquela mesma coisa que o fazendeiro conquistou na parábola de Jesus. Lembra do fazendeiro na parábola de Jesus? O fazendeiro olhou para si mesmo e falou o seguinte: puxa vida, mas eu tenho bastante. Olha o tanto que eu consegui. Então, alma, come, bebe, descansa e folga, porque já tem muito. E Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte: louco, você é louco, cara. Você é louco. Hoje mesmo vão pedir a tua alma, cara. O que adianta isso aí tudo? Louco! Então, me alarga as fronteiras de Jabes. Se fosse das linhas, provavelmente não estaria aqui na Bíblia. Mas o que diz as entrelinhas, então? O que Jabes quis dizer de fato quando ele falou me alarga as fronteiras? Para mim, irmão, o que Jabes queria era trabalho e oportunidade. Trabalho e oportunidade. O que eu penso que Jabes está dizendo quando ele olha para Deus e fala assim: Deus, me alarga as fronteiras? Ele está dizendo assim: Deus, me dá mais oportunidade, me dá novas terras para plantar, me dá novos campos para semear, me dá novos campos de influência, me dá mais trabalho, Deus, porque o trabalho que o Senhor me deu, eu já fiz. Olha para a minha terra, está toda cultivada, eu já plantei, eu já arranquei o mato, já está brotando, já está tudo funcionando. O que o Senhor me deu para fazer, eu já fiz tudo. Então me dá novas oportunidades, me dá novos horizontes, me dá novas terras para cultivar, me dá novas pessoas para influenciar, me dá novas realidades para viver, porque isso aqui não está mais comportando, eu já estou cuidando de tudo, eu já fiz a minha parte, Deus, agora me dá mais. Não é um pedido, irmão, para ficar rico. Jabes não está falando: Deus, me dá riqueza para que eu desfrute. Olhe para tudo isso e fale: oh, que beleza, agora eu vou descansar, vou me aposentar aos 40 anos. Não é isso que Jabes está pedindo. O que ele está pedindo é mais trabalho e mais oportunidades. E há uma lógica aqui, irmão. Há uma lógica que você pode considerar perversa. Eu mesmo, quando olho para isso, às vezes eu falo: mas isso aqui não está certo. Quando você desempenha o seu trabalho bem, sabe assim, quando você faz bem o teu trabalho, e aí você pensa assim: recompensas 1000, por favor, pode vir. Aí você pensa assim: alguém agora vai me recompensar com isso. E você está fazendo o teu trabalho maravilhosamente bem, a tua grama está verdinha, cortadinha, maravilhosa. Você cuida daquilo ali como a minha vizinha cuida da calçada dela. A minha vizinha da frente, ela lava a calçada dela todos os dias, 7 horas da manhã. Inclusive quando está chovendo. O meu desejo para ela é utilizar a lógica que existe. A minha calçada não é lavada todos os dias. Então, quando eu vejo ela lavando a calçada dela todos os dias, eu penso assim: puxa, a Clarice podia vir aqui lavar a minha calçada também, né? Pegou a lógica, irmão? Sabe qual é a recompensa por um trabalho maravilhosamente bem feito? Mais trabalho. E essa é a lógica aqui do Jabes. Quando você faz bem o teu trabalho, irmão, vai aparecer mais trabalho para você. Por isso que, não raras vezes, mas a maioria das vezes, a gente vê aquela pessoa que já está atolado de trabalho, recebendo mais trabalho. E aí você tem um trabalho aqui na igreja para ser feito, e você fala assim: quem é que poderia fazer esse trabalho?
Você fala, puxa, o fulano ali. Eu mesmo acontece comigo, eu falo, puxa, mas aquele fulano ali já tem tanto trabalho. Mas lá no fundo eu penso assim, eu acho que ele aguenta mais. Dá mais um trabalhinho para ele e você descansa, que você sabe que aquele trabalho vai ser bem feito. E aí tem outros que você olha e o cara não está fazendo nada. E isso não é na igreja, irmão, é na vida, tá? É uma lógica da vida isso aqui. E aí você fala assim, puxa vida, eu ia passar por mão, mas daí você já fala, mas nem não. Não, porque o cara ali, nem aquilo ali, um pouquinho, que nós pedimos para ele fazer, ele não faz, ele faz nas coxas, é uma confusão. Lógica aqui, meu irmão. A lógica do Jabes é a lógica da vida. Se você faz bem o teu trabalho, mais trabalho virá para você. E Deus está dizendo para você o seguinte, são fronteiras alargadas. Aproveite. Aproveite. E aí você pensa assim, eu sei que você pensa, você está fazendo o teu trabalho bem feito, cara. Você está abençoando a tua vida, a tua família, a tua empresa, outras pessoas. E aí começa a correr a notícia, fala, puxa, mas você vê como o Adeildo é abençoado? É um cara de fronteiras alargadas, ele ora e acontece, ela é uma bênção, dá as coisas para fazer e sai mais coisa, e aquilo que a gente pediu ele faz ainda melhor. Sabe o que acontece? Vêm novas pessoas com novas demandas e dizem para ele assim, você também pode orar por mim? Você pode me aconselhar também? Você pode me ajudar com essa questão? E aí você olha para isso, eu sei que você olha, porque eu também às vezes penso, mas eu penso e já dispenso. Eu penso assim, oportunista. Ah, oportunista! Vai orar você também, vai cuidar da tua terra, vai fazer tuas coisas, seu oportunista. Só que Deus coloca a mão no meu ombro de volta e fala, não é, irmão, meu filho querido, amado, sou eu alargando as tuas fronteiras. Eu já vi que o teu campo está bem cultivado. Você está fazendo tão bem aí, eu tenho mais para você, eu vou te dar mais. A tua cerca foi movida. Antes você influenciava aqui, agora você está influenciando aqui, ó. Tem mais campo de influência para você. Tem um campo novo para você cultivar, eu tenho trabalho novo para você. Tenho novas coisas, novas oportunidades, é isso que o Jabes está orando aqui. No final das contas, irmão, tudo somado, subtraído, o resultado final, sabe o que o Jabes está querendo? Sarna para se coçar. Soma tudo, subtrai, qual é o resultado final? Sarna. O que Jabes quer é sarna para se coçar. Ele está falando, Deus, eu já fiz minha parte, me dá mais gente problemática, mais trabalho para fazer, mais campo para cultivar, mais calçada para lavar. Eu sonho que a minha vizinha ore igual a oração de Jabes, me dá novas calçadas, Deus, para lavar. Deus falará para ela, filha minha, olhe para o outro lado da rua. Há uma calçada esperando pelo seu serviço. Ele quer sarna para se coçar, irmão. E aqui, essa é a lógica do reino de Deus. Tá? O reino de Deus funciona desse jeito aqui. O reino de Deus é estabelecido nesses pilares aqui. Se não fosse, não estaria escrito em Mateus capítulo 25 a parábola dos talentos. A parábola dos talentos é o resumo da oração de Jabes de Deus alarga as minhas fronteiras. Porque a parábola dos talentos vai dizer o seguinte, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. O que Deus está dizendo, Jesus está dizendo ali é o seguinte, olha, não adianta você pedir para mim novas terras, porque eu estou olhando tua calçada, cara, você não lava a calçada. E eu quando escrevi isso aqui, eu coloquei uma pergunta para fazer para você. Para você que tem pedido mais para Deus, mais oportunidades, mais recursos para administrar, mais campo de influência, mais pessoas para influenciar. A pergunta que eu escrevi aqui para fazer para você é a mesma que eu fiz para mim. E se hoje a gente passasse aí um videozinho da tua fazenda? Como é que tá? A grama está cortadinha? Os animais estão alimentados? Está tudo bonitinho? Tem até umas florzinhas para decorar? Ou... Como é que está a terra que você já administra? O dinheiro que você já tem, você consegue fazer ele ser multiplicado ou não?
Ou você gasta mais do que você ganha? E aí você está orando para Deus, falando assim, Deus me dá mais. Como alguém que precisa acumular mais no celeiro. Como é que está a tua terra? Como é que está a tua fatura, irmão? Alguém se interessaria pela tua fazenda hoje? Você que tem pedido mais para Deus. E aí você olha para as pessoas e fala assim, mas por que aquele cara tem tanta influência? Por que aquele cara recebe tanto de Deus? A resposta está no Mateus capítulo 25. A quem tem e administra com fidelidade, mais é dado. Quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Quem não é fiel no pouco, irmão? Versículo 29 do capítulo 25 faz piorar ainda. Aquele que tem as terras alargadas por Deus vive com abundância e não tem medo de falta. Então é o seguinte, a lógica é assim, ó. Se você cuida bem do que você tem, se você administra bem os seus bens, se você prospera aquilo que Deus colocou na tua mão, Deus vai dar mais para você. Mais sarna para você se coçar. Mais responsabilidades para você administrar. Mais pessoas para você influenciar. Mais coisas para você fazer. E aí você fala assim, então não vou fazer nada porque eu quero é folgar e ficar de boa. Aí ele vai falar para você, então até o que você tem eu vou tirar. Porque é o que está escrito aqui. Mateus 25, 29. Porque qualquer que tiver será dado e sempre terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. É a lógica do reino de Deus. Não vou orar por novas fronteiras. Pois bem, então até que você tem, você vai perder. Me dê. Vou entregar para alguém que cuide. É duro, né? É duríssimo isso aqui. Mas é a palavra de Deus. Então hoje quando você olha para a tua vida, você tem que falar assim, Deus, eu vou dar uma arrumada aqui no campo. Deixa comigo que é calçada amanhã. 7 da manhã a Clarice terá companhia. Lá estarei eu. É isso aqui que está dizendo. Porque senão, meu irmão, até essa calçadinha suja tua aí eu vou tirar. É isso aí. Sabe que o antídoto para você parar de pensar nas pessoas e no campo de influência como oportunistas, eu adotei isso para mim. Essa teoria não é bíblica, essa teoria é minha. É você imaginar que o propósito de Deus para a tua vida é que você seja uma árvore frondosa. Sabe o que é uma árvore frondosa? Uma árvore frondosa é uma árvore que desperta interesse das pessoas de longe. Aí você fala assim, mas eu estou querendo que os interesseiros vão para lá, né? Ó. Aí Deus fala, não é assim, filho. Terras alargadas atraem pessoas, atraem interesseiros. E sabe qual é a beleza de uma árvore frondosa? É que num dia de muito calor, as pessoas vêm ali e pegam a sombra. Tem gente orando a Deus pedindo sombra. E quem sabe Deus vai dar sombra para a pessoa através da tua vida. Deus vai usar você para ser sombra. Então sempre que eu penso nisso, irmão, eu penso assim, Deus está alargando as minhas fronteiras. Eu tenho tido as fronteiras alargadas por Deus. A minha oração é que Deus me faça uma árvore frondosa. Que outras pessoas sejam influenciadas também pela bênção que Deus tem derramado na minha vida. Que a bênção que Deus tem dado para mim alcance outros e impacte outras pessoas. Que não tem uma árvore tão grande assim, mas que fala, puxa, hoje o sol está a pino. Não tem uma sombrinha para mim. Deus me dá uma sombra. E aí lembra que eu falei de ser abençoado? É ser achado nos propósitos de Deus. E Deus fala para aquela pessoa assim, tem uma árvore ali, frondosa. Fui eu que fiz. Ele foi cultivando, eu fui dando, ele foi cultivando, né? Olha o tamanho dessa árvore. Que você também, conforme as tuas terras forem sendo alargadas, você não fale assim, interesseiros. Que você olhe para você e fale assim, eu sou uma árvore frondosa. Deus me fez. Eu sou mordomo e administrador. Pode me dar mais, Deus. Pode me dar mais. Mais terras. Que a minha árvore alcance lá longe, onde eu não consiga nem ver. E o teu nome vai ser glorificado. É isso aqui que Jabes está pedindo. Jabes está pedindo para ser uma árvore frondosa.
Terceiro pedido. O que Jabes queria em terceiro lugar? Que seja comigo a tua mão, Deus. Que seja comigo a tua mão. As linhas do que seja comigo a tua mão, eu quando pensei nisso, eu imaginei um cara que queria que Deus fosse com ele, atravessando um corredor. E ele não tem acesso a tudo, mas o cara que está com ele tem. Então é bom você ser assim. Já passou por essa experiência de entrar num lugar onde você não poderia entrar por conta própria, mas você tem alguém com você que faz com que as portas se abram. É maravilhoso, irmão. O que Jabes queria aqui, se você ler as linhas, é o seguinte: eu quero um password. Eu quero um cara que vá comigo e eu chego numa porta, pum, porta fechada. Aí esse cara que está comigo tem um crachá. E ele, pum, porta aberta. E eu entro. E aqui é maravilhoso. E aí eu sigo andando. E novas portas fechadas vão aparecendo. E esse cara tem um crachá que abre todas as portas. E eu ando para lá e as portas vão se abrindo e as coisas vão funcionando. Eu quero um guru, um mágico, sei lá o que eu quero. Um passaporte que não precise de visto em lugar nenhum. Esse cara que eu quero. Eu entro, eu saio, eu faço como eu quiser. Eu digo e as coisas acontecem, as portas se abrem porque esse cara está comigo. Essas são as linhas da oração de Jabes. Que a tua mão vá comigo. E o teu crachá também. É tipo a mágica que acontece, você está aqui e aí, beleza, o negócio está complicado. Em nome de Jesus, pum, pum, beleza. É isso que ele queria. Parece ser isso que ele queria. Mas se você vai ler as entrelinhas, não é disso que Jabes está falando. O que Jabes está falando, e que ele sabe muito bem, é que uma vida abençoada por Deus, e com fronteiras alargadas, mas que não tem a presença de Deus, é uma vida explosiva. É uma vida explosiva. Uma vida que tem bênção de Deus, que é abençoada por Deus, que tem fronteiras alargadas, que tem campos extensos, que tem campo de influência, que tem recurso, que tem dinheiro, que tem... Uma vida dessa sem Deus é uma catástrofe. O que Jabes está dizendo é o seguinte: Deus, eu sei que o Senhor vai me abençoar. E eu sei que a minha terra vai ser estendida. E quando isso tudo acontecer, Deus, que vá comigo a tua mão. Porque como foi dito aqui no começo do culto, eu tenho inclusive em amarelo aqui. Não tem nada nesse mundo mais perigoso, irmão, e que tem a maior capacidade de nos afastar da presença de Deus do que uma vida boa. E eu confesso que quando eu escrevi isso aqui, eu precisei parar e orar. Porque um temor entrou no meu coração e eu tive medo. A palavra não é respeito, a palavra não é temor no sentido de receio, eu tive medo. E enquanto eu escrevia isso aqui, eu parei e tive medo e eu orei a Deus e falei: Deus, a minha vida está tão boa. Eu tenho sido tão abençoado, Deus. As minhas terras se alargam sem que eu precise nem pedir. Mas eu tenho medo que a tua mão não vá junto. Porque uma pessoa com a bênção de Deus e com terras alargadas, mas sem a presença de Deus, é um imbecil, arrogante, que causa dano por onde passa, babaca, louco. É como aquele cara da parábola: você é louco, cara, você é louco. E pode ser que durante a nossa vida, se a nossa vida vai ficando boa, irmão, a gente vai andando, e a hora que você olha, cadê? Aonde foi parar? Não tem mais Deus, acabou. Não tem a presença de Deus mais. A oração é vazia, sem sentido, não tem contentamento. É terrível. Foi isso que aconteceu com Davi. Eu me lembrei de Davi, no Salmo 51, no versículo 11, quando depois que ele peca, ele fala: Deus, eu vou te pedir um negócio. Vida boa, viu? Davi tinha vida boa aqui. Vida muito boa. E Davi, olhando para a situação dele, ele diz o seguinte: Deus, eu te peço só uma coisa, pelo amor de Deus, eu acho que deve ter sido. Não tira o teu espírito de mim. Não tira a tua presença da minha vida, porque senão a desgraça, Deus, vai acontecer.
Eu me lembrei também de um diálogo que foi de cortar o coração. Eu, quando leio isso aqui, irmão, Êxodo capítulo 33, quando eu leio, me dói. Porque eu vejo um cara dando tudo, fazendo das tripas o coração. Moisés. Administrando um povo rebelde, mas o coração de Moisés era bom. E ele vai ter um diálogo com Deus que corta o meu coração, porque o povo ingrato e Deus já passado, Deus já estava por aqui, ó. Cara, ó, deu para você. E Moisés chega para falar com Deus, e Deus, desse jeito já, né? Deus olha para Moisés e fala o seguinte: Moisés, eu vou te dizer um negócio, cara. Vai dar tudo certo. Em primeiro lugar, vou te dizer isso, vai dar tudo certo. Eu vou com vocês, vai ter comida, vai ter bebida, o sol não vai matar vocês. Inclusive, eu vou mandar um anjo na frente de vocês para ir deixando tudo tranquilo. Mas tem o seguinte, Moisés, eu mesmo não vou, tá? Eu não vou. Eu estou por aqui com vocês. Eu mesmo não vou. E o que me é de cortar o coração, irmão, é que Moisés tinha uma missão, que era levar o povo para a terra prometida. Deus estava dizendo para ele que ia dar certo, mas que ele não ia. E lá no final do capítulo 33 de Êxodo, você vai ver Moisés dizendo o seguinte: Deus, então vou falar um negócio para o senhor. Se o senhor não vai, também nem vou. As palavras de Moisés não foram essas, foram mais bonitas. Moisés disse o seguinte: se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. O que Moisés estava dizendo, o que eu orei ontem, é o seguinte: Deus, não tem vida boa sem a tua presença. Não tem bênção de Deus, não tem terra largada, não tem. Se o Senhor não for, não compensa. E do mesmo jeito que eu orei, irmão, eu tenho certeza que existem pessoas aqui hoje que precisam orar assim. Então, se esse é o seu caso, no final, lembre-se: vida abençoada e terra largada sem Deus é desgraça. Desgraça. Lembre disso. Vida abençoada e terra largada sem a presença de Deus é desgraça. Quarto e último pedido de Jabes: que me livre do mal. Esse aqui é clássico. Todo mundo termina a oração dizendo que o Senhor me livre do mal, amém. Né? Até a oração do Pai Nosso termina assim. Então você também termina: Deus me livre de todo mal, amém. Pode parecer que o que Jabes estava querendo aqui era uma vida isenta da presença do mal. Você já assistiu Black Mirror, não? Um seriado que tem? Tem um episódio do Black Mirror que é bem legal. A menina nasce e a mãe dela coloca um implante na cabeça dela, e esse implante pode ser controlado por um tablet. Então o que acontece? Aquela menina ali, pequena, nasceu, a mãe dela colocou o implante e ela controla as coisas que a menina pode ver, não pode ver, aquilo que afeta a menina, não afeta, ela controla pelo tablet. É tipo um robozinho, é um Kids Pet, versão humana. Então você controla aquilo ali. Então essa criança passeava pela rua, por exemplo, e um cachorro latia, ela ia se assustar? Não ia, porque o tablet estava programado, ela não ouvia o latido do cachorro e não via o cachorro. É bem legal. Aí apareceu uma coisa ruim, alguém ia fazer um bullying com a criança, não fazia, porque naquela hora que a criança ia falar palavras ruins, o som era mutado, não tinha. Aí ficava outra criança, mas ela não era afetada por aquilo. Então era uma vida isenta de mal. Pode parecer que o que Jabes está pedindo aqui é um tablet com um implante na cabeça dele, em que Deus fale assim: ó, nada de mal vai te acontecer, Jabes. Isso aqui são as linhas, o mal não chega na tua casa. O mal não te afeta, o mal não encosta em você, o mal não te influencia, o mal não te rodeia. Você não vê o mal, Jabes. Eu vou fazer acontecer em você. Mas não existe esse mundo. Não é isso que Jabes está pedindo. O que Jabes está pedindo para mim, irmão, é a capacidade de viver no meio da confusão e do mal, sem que o mal tome conta dele. Tem uma música velhíssima de um rapper, um grupo de rap, chamado Estratagema de Deus. Depois escute, é uma paulada. É rap, né? É uma paulada. Mas o título da música é A Graça da Garça. Já viu a garça, não? A garça vive no meio da sujeira, mas ela é branquinha. É branquinha. Ela tem uma garça. Olha lá, barro para tudo quanto é lado. Mas olha a pena dela.
O que Jabes está pedindo para Deus é a capacidade de ser como uma garça. A gente vive num mundo mau, cheio de maldade. O que Jabes está pedindo para Deus é o seguinte: Deus, eu sei que não tem como eu ser isento disso aí, mas não deixa que a maldade tome conta da minha vida. Não deixa que a maldade penetre na minha vida de forma que eu fique mal também. E que eu comece a pagar desonestidade com desonestidade. Que eu comece a pagar afronta com afronta. Que eu comece a pagar violência com mais violência. Que eu comece a pagar arrogância com mais arrogância. Não me deixa ficar mal, Deus. Me faz como uma garça que anda pelo meio do lodo. Mas quando você olha para ela, você fala assim: puxa, aquilo ali ainda é uma garça. Porque um porco no meio do chiqueiro, às vezes você nem enxerga o porco. Um porco no meio do chiqueiro, às vezes, é invisível. Você fala assim: cadê? Tinha um porco. Ah, está ali o porco, no meio ali. A garça não, você vê ela de longe. Está aqui a garça. Assim somos nós, Deus. Assim somos nós. Ou pelo menos devemos ser nós. Porque Jesus, antes de ir embora, naquele João capítulo 15 até o 17, é a oração de Jesus por nós. E o versículo 15 do capítulo 17, Jesus ora por nós o seguinte: Deus, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, porque não tem como, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Que a nossa vida seja uma vida livre da influência do mal, no sentido de nos tornar malvados, de fazer com que a gente fique mal, que a gente consiga atravessar por isso, como Jabes orou: Deus, me livre do mal. Eu sei que vai ter coisas acontecendo na minha vida, que vão ter influências acontecendo comigo, que vão ter coisas que vão tentar me transformar, mas eu quero passar por isso. Branco. Branco. Por isso, a conclusão que eu chego da oração de Jabes é a seguinte: você pode ler ela e pode fazer ela de um jeito meio infantil, pedindo que Deus abençoe você nos seus termos, pedindo que você fique rico, que Deus dê um crachá para você que abra tudo quanto é porta que você possa imaginar e que nenhum mal chegue em você. É uma opção. É a oração uma das mais feitas hoje. Você pode orar assim. Você pode esperar que Deus tome conta de você de um jeito que nada de ruim te aconteça, que as suas fronteiras sejam alargadas de um jeito que você vire um latifundiário. E que você vá juntando uns celeiros. E aí você olha para aquilo tudo e fala: olha a bênção de Deus sobre a minha vida. A árvore seca, sem nenhum ramo, ninguém vai lá. Você não tem sarna para se coçar. Não existem momentos que você olha e fala assim: puxa, seus oportunistas. Você pode orar assim. Ou você pode orar como Jabes, pedindo que Deus coloque você na agenda dele. Deus, me coloca aí na tua agenda. Tenha meu WhatsApp, Deus, se o Senhor quiser fazer alguma coisa, eu estou aqui. Eu quero ser uma bênção. Eu não quero ser um cara de sorte, eu quero ser uma bênção. Alarga, Deus, as minhas fronteiras, o campo que eu tenho está cultivado, me dá mais trabalho. Eu sei que virão oportunistas junto, não tem problema. Eu quero ser uma árvore frondosa, que os oportunistas encontrem sombra. Que vá comigo a tua mão, Deus, porque eu não quero olhar para trás em algum momento da caminhada e perceber que o Senhor não está mais. Eu não quero a combinação explosiva de bênção de Deus e vida alargada. E que me livre, Deus, o Senhor do mal. Por mais que eu viva no meio do mal, que o mal não entre na minha casa, que o mal não entre na minha vida, que o mal não tome conta, como toma conta de tanta gente. Que eu não seja a personificação do mal, que eu seja a garça branquinha, no meio da lama. Você escolhe, irmão, como orar hoje. Você escolhe. E eu queria orar com você, para a gente terminar. Queria convidar você a ficar de pé. Pode ser que em algum desses tópicos aí você ora e fala assim: puxa, minha oração está meio
Estou orando meio nas linhas. Isso aqui estou orando na linha. Eu vi aqui umas orações na linha que eu estou fazendo. O Espírito Santo hoje, que sopra aqui, como a gente falou no começo, vai levando você para as entrelinhas, vai mudando o teu coração, vai fazendo você orar diferente. E que bênção quando isso acontece. Pode ser que você saia meio mancando no final aí da experiência, mas você vai sair tendo Deus dando como testemunho. Você é uma bênção. Você é uma bênção. É isso que conta. Ser um cara de sorte não conta. O que conta é a palavra de Deus sobre nós. Você é uma bênção. Você está na minha agenda. Está na minha agenda. Mancando, mas está na minha agenda. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela tua graça sobre nós. Obrigado, Jesus, pelo teu amor que sempre nos encontra. Obrigado porque pela tua graça, Deus, as portas se abrem em algum momento em que o Senhor nos chama e a gente é abençoado. Às vezes a gente sai meio capenga, Deus, dessa experiência, mas a gente sai feliz. Porque como disse Jacó, Deus, a nossa alma é salva. Salva de viver para nós mesmos, nos nossos termos. Nos dá a força necessária, Deus, para cultivar as nossas terras. Aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. De forma que daqui a algum tempo o Senhor olhe e o campo esteja tão bonito que o Senhor fale, eu vou mandar mais. Manda oportunistas, Deus, para a minha vida. Pessoas carentes da graça do Senhor, ó Deus, que encontrem sombra. Que encontrem sombra, Deus, naquilo que o Senhor tem feito para mim. Que vá comigo, Deus, a tua mão. Não necessariamente para abrir as portas, Deus, mas para me dar a certeza que eu não vou desviar, que eu vou continuar caminhando no caminho certo, porque não tem vida boa, Deus, suficiente para isentar a nossa necessidade e o buraco no nosso coração pela tua presença. E nos dá, Deus, a capacidade de viver como a garça no meio desse mundo mau e terrível, Deus, mas sem ser captado, ter o coração corrompido, e que a gente se transforme em porcos, Deus. Nos livra disso, nos faz garças nas suas mãos, ó Pai, para a glória do teu nome. Amém. Amém.